Ora bem, como é que é, meus putos? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de CS. Ahm, Como podem ver, eu acabei de trocar a minha faca, e como tinha-vos prometido, eu ia-vos tentar ensinar um pouco sobre trocas. É assim, para começar, e é algo que muita gente me pergunta, do estilo, Indo, como é que tu começaste a fazer trocas, ou com que item é que tu começaste? Então eu vou-vos contar um bocado a minha história. Para começar, eu comecei com uma arma de 30 e 30 euros, se não me engano. Aliás, isto já vem de há um tempo, porque eu há uns tempos, eu gastei dinheiro no CS, isto foi antes do Natal do ano passado, digamos assim. Eu gastei cerca de 300 euros no CS, nem sequer estou a brincar. E acabei por ser, nem sequer foi bem escamado, eu diria mais hackeado. Foi algo que me transtornou um bocado. Foi para aí em novembro do ano passado. E eu fiquei muito mal nessa altura até, porque já tinha gasto muito dinheiro no CS e tinha skins. Aliás, as skins hoje em dia, se eu ainda as tivesse, tenho melhores agora, mas isso não importa. Mas se eu ainda as tivesse, eu tinha 1000 e tal horas de inventário só com aquelas skins, porque muitas delas subiram de preço. Mas na altura o meu inventário valia para aí 400 euros e eu levei um hackzinho de um grupinho de pessoas e fiquei muito mal, mas eu lembro-me que em dezembro eu falei com um amigo meu e disse-lhe, eu tinha a operação ainda, vocês sabem que operações é que estão aí de momento aliás nem sequer está nenhuma, mas na altura estava a operação, não me lembro, era a Breakout, tenho quase certeza que era a Breakout. E eu falei com um amigo meu e disse-lhe que se me saísse a Desert Eagle Blaze eu ia continuar a jogar CS. E acho que toda a gente conhece a Desert Eagle Blaze, é uma Deagle que custava 20 euros na altura. E epá, de facto saiu uma a Deagle Blaze e pronto, 20 euros de inventário aí para começar. Eu investi um bocado ainda na altura, meti de mais 30 euros, portanto fiquei com 50 e tal euros de inventário, comprei uma... Eu vou ser sincero, eu não me lembro se foi uma Opa Asimov ou se foi uma Vulcan Field Tested com bom look, uma capa Vulcan, mas peguei nelas e comecei a trocar com esses 50 e tal euros. Troquei-os por uma faca, uma baionete Urban Master Field Test. Foi a minha primeira faca, digamos assim, desde que tinha sido scamado. E a partir daí tive bastante sorte, apanhei um gajo que tinha uma Butterfly Urban Math Stat Track, ele tinha dado unbox à faca, e ele não gostava de Butterflies, então ele trocou-me logo aí, fiz profit para aí 50 euros diretamente, mas isso foi provavelmente a toca mais borrada que eu tive na vida. A partir daí foi mesmo usar a cabeça em trocas e pá, tentar ao máximo lucrar, porque é assim, nos tempos que correm é muito difícil vocês lucrarem em trocas um por um. Por exemplo, vocês querem lucrar em facas e tentam ir, por exemplo, tem uma Flip Knife Safari Mesh, eu nem sequer sei quanto é que está a faca, mas imaginemos que está a 50 euros e querem trocar pá, por uma Flip Knife Scorched, vá. É assim, para começar vocês têm que saber muita coisa, que é os tiers de skins. Não podem simplesmente pegar numa skin que valha menos ou o mesmo preço do que a vossa. E sinceramente, vamos lá ser honestos, se vocês forem outra pessoa e tiverem a flip scores, digamos assim, vocês trocariam por uma Safari Mesh? É claro que não, mesmo que elas valham o mesmo. E porquê? Porque existem vários tiers de skins. Vou-vos, por exemplo, explicar como é que são as facas. As facas vão desde a mais baixa, que é a Safari Mesh, claro que depois tem as condições, Battle Scar, Wellworn, Field Tested, Minimal Wear, e passa logo a seguir, vem a Scorch, da Urban Mask, a Forest TD Pad, está tudo mais ou menos ao mesmo nível, mas a pior toda a gente sabe que é a Safari Mesh, é assim, toda a gente sabe isso. E claro que depois o look importa, mas entre elas têm sempre aqueles tiers. Depois vai para as sustains, depois vai para
Blue Steels, Case Ardents, claro que ainda tem as Blue Case Ardents, é assim, vocês têm muita coisa que têm de aprender. Se quiserem eu meto um guide aí na descrição, ou se alguém quiser o guide eu meto aí nos comentários. É assim, os guides é uma cena que eu li há muito tempo já e sempre me ficou na cabeça, e vocês não podem ir pelo que às vezes as pessoas vos dizem, têm que ir pelo vosso instinto. Porque outra coisa que me perguntam muitas fucking vezes, e eu estou a falar às vezes 20 vezes ao dia, vêm pessoas, não, nem sequer portugueses, porque eu não conheço muitos portugueses que façam trocas sequer, mas vem pessoal estrangeiro porque sabem que eu tenho bom inventário, sabem que eu percebo de trocas, e eles vêm perguntar preços de armas e se é boa a troca. E isso é assim que eu percebo que muita gente continua sem perceber nada sobre trocas. Mesmo com tantos guides que há aí na Steam e não só, há muita gente que não percebe nada de trocas. E uma das perguntas que mais me fazem é ao Windows, em que site é que tu vês os preços das armas? E vocês têm montes de sites, têm Steam Analyst, têm tudo isso. E nenhum deles, eu nunca na vida usei nenhum desses sites. Porquê? Porque lá está, eu para já não confio nem em sites nem em pessoas para me dizer o preço do que é que seja, vou sempre eu ver. E a melhor forma de vocês verem o preço do que quer que seja é irem ao CSGO Lounge, que é basicamente, para quem não sabe, onde se faz trocas, ou então no Reddit, mas isso já é mais avançado, e se vocês estão a começar ou assim, não vos aconselho a irem ao Reddit, porque toda a gente no Reddit sabe fazer trocas, basicamente. Portanto, vocês no Reddit nunca vão lucrar, a não ser que tenham uma arma de colecionador ou assim. Mas isso já é algo mais avançado, é tipo Case Arden Blue Gems, para quem conhece, ou coisas do género. Ou armas com stickers bastante caros. Mas pronto, isso é outra questão. Mas a forma mais fácil é vocês irem ao CSGO Lounge. E estou a falhar tiros. É vocês irem ao CSGO Lounge e irem procurar... por exemplo, vocês querem uma faca, não sabem bem o preço dela, vão ao CSGO Lounge, colocam a faca de outra pessoa, por exemplo, vão procurar a faca de outra pessoa e abrem montes de threads e tentam perceber mais ou menos o que é que lhe oferecem, para perceberem o preço da arma. Se oferecerem sempre mais ou menos a mesma coisa, o que deve ser normal, porque lá está, as pessoas... Quem define os preços das armas que sobem, se descem, é a comunidade, no fim das contas. Portanto, não importa muito o quanto vocês mexam nisso, ou quanto vocês tentem ter uma arma que é mais cara do que a vossa, vocês não vão conseguir, principalmente se for um por um. Isso é muito raro mesmo de acontecer. Aconteceu-me algumas vezes, mas eu em 600 trocas para aí que tenho, já agora, se quiserem um vídeo sobre o meu histórico de trocas, posso fazer, mas não é muito fácil de fazer, nem algo que me apeteça fazer, sinceramente, porque são muitas trocas mesmo, muitas trocas que eu fiz durante este ano, mas posso sempre fazer, e vocês veriam logo que eu tive muita sorte. Ao longo do tempo faz parte ter sorte. Há quem tenha sorte a apostar, eu nunca na vida tive sorte a apostar, eu sempre perdi montes de dinheiro a apostar. E a abrir caixas também é uma coisa que já perdi bastante dinheiro. Mas dinheiro que eu lucrei com trocas, portanto não me afetou muito o saldo monetário, digamos assim. Mas é uma coisa que eu tive sorte nas trocas. E também muito saber, porque houve uma altura que foi principalmente com as Karambit Slaughters. Muita gente não sabia que elas estavam a descer de preço, e eu comprava-as a quem sabia que estava a descer de preço, portanto elas estavam baratas, vi os preços no Reddit e não só, e vendia-as no lounge por quase o dobro do preço, portanto eu todos os dias estava a lucrar aí 200€, e eu trocava slaughters à vontade. Eu cheguei a ter dias em que tinha umas 5 slaughters diferentes no inventário, e sempre a trocá-las. E o mesmo aconteceu com Dragon Lores, eu troquei de Minimal Wear para Field Tested a lucrar 500€ à vontade por troca. Isso eu não me importo de vos mostrar no meu histórico de trocas. Se quiserem print ou assim, eu posso meter aí nos comentários ou na descrição, é só pedirem. Ou mesmo outro tipo de ajuda nos comentários, peçam, eu não me importo mesmo de responder a nada.
Epá, mas pronto, depois chega aquela altura em que vocês chegam a ter um bom inventário e o pessoal chama-vos de scammer e coisas do género. É algo que a mim sinceramente não me afeta muito, mas só queria esclarecer aqui um bocado isso. Mas pronto pessoal, é assim, eu espero que vos tenha ajudado um bocado com isto das trocas. Eu posso fazer uma continuação disto com algumas perguntas que vocês tenham, perguntas mais frequentes, mas eu acho que respondi a isso, que é basicamente onde é que tu vês os preços ao IND, onde é que tu fazes as trocas ao IND, como é que tu fazes as trocas ao IND. Mas aquilo que mais... aquela dica que eu dou sempre, e é difícil de fazer, é vocês darem downgrade com overpay. Que é, imaginem que vocês têm uma faca, vocês vão trocar por skins mais baratas, mas são mais skins e essas skins têm que valer mais do que a vossa faca, obrigatoriamente, e depois tentarem trocar esses itens por uma faca maior, mais alta, o que não é muito fácil de fazer, mas é assim que se sai de facas baixas. Mas pronto pessoal, essa é a maior dica que eu vos posso dar se vocês estão presos em alguma faca, porque há sempre aquelas pessoas que nunca tiveram uma faca na vida e estão naquela coisa, oh meu Deus, a minha primeira faca, e vão-vos dar overpay. Vocês não podem ficar parados no lounge à espera que vos vão mandar ofertas, vocês nunca vão chegar a lado nenhum assim. Eu nunca fiz uma troca em que eu lucrasse à espera de uma trade, nunca fiz isso. Esta última faca que eu tive antes desta era uma Karambit Slaughter Stat Track, a faca está impossível de trocar, ok? Toda a gente diz, não troques para essa faca, vais estar 3 meses preso nessa merda. Não, eu troquei esta faca ao fim de 2 dias, ok? Se perdi dinheiro, penso que não, foi ela por ela, isso foi uma troca justa, sinceramente, mas... Epá, vocês não podem ficar presos numa faca, não podem estar à espera de uma oferta no lounge, uma oferta boa, não. Isso não vos vai acontecer, a não ser que vocês sejam muito aberrados. Isso aconteceu um pai 2 vezes na vida e eu tenho muitas trocas. Portanto, vocês têm que ir atrás de trades. Essa é mesmo a maior dica que eu vos posso dar. Se tiverem tempo de aulas, têm aulas de manhã, passem a tarde, se não tiverem nada para fazer, à procura de trades, e é assim que vocês vão chegar a algum lado. Eu já disse isto a muita gente, eu tenho 1000 e tal horas de CS, 1800 para aí. 1000 delas são eu a dar inspect a armas, acreditem ou não. Que eu tinha o CS ligado a dar inspect a armas e a fazer trocas. Mas é isso pessoal, eu espero que vos tenha ajudado um bocadinho. Não se esqueçam, se tiverem alguma dúvida, alguma cena assim, peçam nos comentários. Eu vou tentar trazer, claro, muito mais conteúdo de CS, tal como já vos tinha prometido. E principalmente matchmaking highlights e cenas assim. Eu sei que vocês gostam desse tipo de coisas. Mas pessoal, era isso. Não se esqueçam, comentários, qualquer pergunta, já sabem que eu respondo. E é isso, espero que vos tenha ajudado. Portem-se bem. Tenham um bom dia.